Vamos lá. Muito obrigada pela presença de vocês. Alguns estão comigo no YouTube. Acredito que alguns também estejam comigo no Facebook. Eu gostaria de dar boas-vindas para vocês. E acho muito, muito legal que vocês reservaram um tempo hoje para nós falarmos sobre esse assunto, para falarmos sobre saúde mental. Alguns não sabem, mas o mês de janeiro foi escolhido como o mês da saúde mental, o mês branco. Na verdade, esse é um movimento muito lindo, criado por um psicólogo mineiro. O nome dele é Leonardo Abrão, em 2014. E esse movimento tem tomado corpo de uma tal forma, assim, mesmo saindo do Brasil, mesmo em outros países, as pessoas estão escolhendo o mês de janeiro como um mês branco para nós falarmos sobre saúde mental. Agora vem uma questão: por que falar sobre saúde mental? Por que nós precisamos pensar sobre isso e por que nós precisamos falar sobre isso? Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que as próprias companhias, as empresas mesmo, grandes empresas, já estão falando sobre saúde mental e já estão iniciando algumas atividades para melhorar a saúde mental dos seus funcionários. Por quê? Porque quando nós temos saúde mental, nós somos pessoas mais produtivas. E no caso do olhar do patrão, falta menos, falta menos ao trabalho, a produção é melhor. Enfim, as empresas entenderam isso e estão desenvolvendo muitos trabalhos legais, interessantes, no Brasil e fora do Brasil também, tentando melhorar o bem-estar dos seus funcionários. Mas, voltando à questão, por que falar sobre saúde mental? Por que isso é importante? Eu vou enumerar aqui algumas razões e eu acredito que vocês vão concordar comigo. Para já, eu gostaria que vocês colocassem, que escrevessem aí nos comentários de onde vocês estão me ouvindo. Vamos lá. A primeira razão é porque nós precisamos ter conhecimento sobre isso. Nós precisamos ter informação sobre isso. Eu me lembro que quando eu era pequena e sabia-se que alguém tinha um problema mental, um problema emocional, havia muito preconceito ao redor disso, havia muita ignorância no sentido de falta de conhecimento. E quando nós, então, falamos sobre saúde mental, nós estamos falando sobre conhecimento. O ser humano, ele é composto por basicamente 3 partes: mente, físico e espírito. E eles estão absolutamente interligados. A minha visão é uma visão holística do ser humano. Eu tenho uma visão holística do ser humano e nós, da psicologia positiva, o vemos assim. Por isso, uma pessoa, se ela não está bem fisicamente, ela consequentemente, ela não estará bem fisicamente e nem espiritualmente. É assim que as coisas acontecem. Podem ver, se nós estamos, por exemplo, estamos com alguma gripe ou alguma doença que nos leva para a cama. O desânimo, às vezes, toma conta da gente. A tristeza toma conta da gente. A esperança fica longe, porque nós adoecemos emocionalmente. Vem a ligação? Por outro lado, quando nós estamos bem fisicamente, nós estamos mais ativos, nós estamos mais positivos, nós temos mais forças para lidar com as questões. E o campo espiritual, igualmente. Se você espiritualmente não está bem, se você vive uma vida que não condiz aquilo que você acredita, o resto também não ficará bem. A sua vida familiar, os seus relacionamentos interpessoais, o seu próprio trabalho não ficará bem, porque você não está bem espiritualmente. Vem a ligação? O que vocês acham disso? Escrevam aqui nos comentários. Vai para ali, Mari. A outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, de como é importante nós falarmos de saúde mental, é no sentido das pessoas entenderem que há um problema e que elas precisam de ajuda para resolver esse problema.
tristeza por muito tempo não é normal. A tristeza, quando ela atinge graus, e não só graus, mas quando ela é constante, ela é um sinal de alerta, porque você pode estar desenvolvendo um estado depressivo. A preocupação excessiva com o futuro, ela também é preocupante. Se você perde o sono, se você perde o apetite, se você não consegue parar de pensar no futuro, esse também pode ser um sinal de que você esteja sofrendo de ansiedade, que é a doença do futuro, a doença em relação ao futuro. E se você está insatisfeito, se você está descontente com tudo, talvez você esteja sofrendo da doença do presente. A doença do presente é aquela onde você não vê graça nas coisas, onde você não vê luz, não vê cor. Talvez você esteja doente emocionalmente. Nós falamos, sim, de doenças como depressão, como ansiedade, como medos, como alguns distúrbios mais graves e mais sérios. Mas, entretanto, nós também temos distúrbios, vemos pessoas desenvolverem distúrbios, que a gente pensa assim, ah, não, isso daí é chatice daquela pessoa, ou não, é o jeito dela ser. E, às vezes, a falta de conhecimento de determinadas doenças pode fazer com que a pessoa não tenha noção de que ela precisa de ajuda. Porque mesmo as doenças mais sérias, eu vou dar um exemplo para vocês, quando uma pessoa tem esquizofrenia, por exemplo, a família nota que aquela pessoa tem problemas, as pessoas que convivem com ela veem que a pessoa tem problema, mas a pessoa também ela tem que ter noção de que ela tem problema. E daí a importância de todos nós aprendermos sobre doenças, sobre problemas emocionais, sobre saúde mental, para que nós possamos reconhecer, se nós tivermos necessidade, de procurar ajuda. E ajuda é fundamental em todo o processo de cura. Um outro aspecto também, por ser muito importante, nós falarmos de saúde emocional, é a questão da prevenção. Aí vocês me dizem assim, o quê? É possível prevenir doença mental? É, sim. É possível prevenir depressão? Sim. É possível prevenir ansiedade? Sim. É possível prevenir ataques de pânico? Sim. Muitas doenças mentais, distúrbios psicológicos e até distúrbios psiquiátricos, eles podem ser, sim, prevenidos. E eu vou falar mais sobre prevenção daqui a pouco com vocês. Mas vem porque que é importante a gente falar sobre saúde mental? Porque nós podemos aprender como prevenir esse tipo de problema. Uma outra coisa que eu falei com vocês, mas não entrei mais profundamente, é a questão, a importância de falarmos sobre isso é de destruir e acabar com o preconceito. Muita gente tem preconceito em relação a isso, e aí ela começa a falar, não, eu não estou louca. Usa-se a palavra louca de uma forma tão pejorativa, e assim, como se fosse um chapéu que englobasse tudo, sabe? Assim, uma sombrinha que englobasse todos os problemas emocionais. Meus queridos e minhas queridas, a loucura, que é um distúrbio psiquiátrico, ele está, sim, relacionado à doença psiquiátrica. Mas se você está deprimido, você não está louco. Se você está ansioso, você não está louco. Então, nós não podemos usar essa palavra louco para caracterizar todas as pessoas que têm algum tipo de distúrbio ou desordem emocional e mesmo psiquiátrica. Acreditar que as pessoas que têm problemas emocionais são pessoas fracas, são pessoas que não têm muita inteligência, por exemplo, ou pior, uma coisa que eu ouço muito, infelizmente, achar que uma pessoa que tem um problema emocional, ela não tem fé, isso chega a ser criminoso. Isso é cruel, porque a doença psiquiátrica ou a doença psicológica, ela pode bater na porta de qualquer um de nós.
Não importa se você é uma pessoa que passou uma pessoa assim, que a sua vida inteira você foi uma pessoa alegre, sorridente, e de repente isso pode acontecer com você. Não significa também que você é uma pessoa fraca, porque essa é uma das coisas que nos chama muita atenção. A pessoa ela demora a admitir que ela tem e precisa de ajuda para tratar algum distúrbio psicológico, porque ela pensa assim: "Não, eu sou uma pessoa forte". Gente, as pessoas fortes também adoecem. E outros ainda pensam assim: "Não, não, depressão, esse tipo de coisa não me pega, porque eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Eu sou uma pessoa, assim, que muito cristã, eu sou muito". Meus queridos e minhas queridas, a depressão e outras doenças emocionais, elas também batem na porta dos cristãos mais convictos, dos fiéis, seja qual for a religião, é o mal do século. Por isso, nós precisamos, na verdade, destruir esse paradigma de achar que a doença mental é uma coisa, ou algum problema de distúrbio, ou alguma desordem emocional, ela é alguma coisa dos fracos, dos fracos de força emocional, dos fracos de fé. Nós temos que acabar com esse tipo de ideia, com esse tipo de preconceito. Porque muita gente está, assim, sofrendo de depressão, tem vergonha de admitir, tem medo de admitir, tem medo de procurar ajuda. E a depressão, especificamente, ela pode levar uma pessoa ao suicídio. Se vocês entrarem no meu canal, nós temos um vídeo muito curtinho que explica muito bem a questão da depressão. E temos também uma live que foi feita alguns meses atrás, onde nós falamos e temos o testemunho de uma pessoa que sofreu de depressão profunda e que também tentou o suicídio. Porque o suicídio é uma maneira definitiva de acabar com um problema temporário. Porque essa é a boa notícia da depressão. Ela pode ser temporária, ela pode ser curada se ela for bem tratada. E a cura, ela passa por duas vias: a medicamentosa e a psicoterápica. Acontece que, se a pessoa ela tem um preconceito em relação à depressão, por exemplo, e acha, tem pessoas até que negam a existência da depressão, não só para si, mas como também para os outros. Isso é preguiça, isso é frescura. Essas pessoas elas estão em risco, porque isso nós já aprendemos bem. Pessoas que negam doenças que existem, elas correm mais risco de serem afetadas por essas doenças e de não tratarem as doenças de uma maneira apropriada. Por isso, por isso é que é muito importante nós destruirmos os preconceitos relacionados à doença mental. E nós precisamos promover o quê? Promover a saúde mental, que essa é uma outra razão importantíssima para nós falarmos sobre isso. Nós precisamos promover a saúde mental. Não simplesmente para sermos pessoas mais produtivas e ajudarmos a nossa companhia a atingir os seus objetivos de uma forma mais efetiva e talvez de uma forma mais eficaz e talvez ainda de uma forma mais rápida. Não. Nós precisamos falar sobre isso e aprender sobre isso e nos prevenir para que nós possamos ser pessoas mais felizes. Que é isso que, no fim das contas, todos nós queremos. Nós queremos ser pessoas felizes. E aí sim, pessoas felizes são mais produtivas, são mais motivadas. Pessoas produtivas e, na verdade, pessoas felizes, elas fazem os outros felizes também. Essa é a grande verdade. Essa semana vai sair um vídeo que eu falo especificamente sobre felicidade. Por isso, se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita agora. Clica no sininho se inscreve, clica no sininho das notificações para você saber quando o vídeo sobre a felicidade vai sair e você poder assistir em primeira mão. Mas vamos continuando, então. Quando nós passamos e destruímos esse preconceito e entendemos melhor que qualquer pessoa ela pode ser vítima de uma doença mental ou de um problema psicológico,
Isso pode criar em nós, que é o que eu espero, empatia. Empatia pelas pessoas que passam por algum tipo de problema. E o que é empatia? Essa capacidade de você se colocar no lugar do outro e sentir o desejo, a vontade de fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Empatia, infelizmente, é algo que nós não temos visto muito por aí. E para quem agora, quem assiste agora, vai entender muito bem, porque agora nós estamos vivendo e lutando contra uma pandemia, e nós vemos que no mundo falta empatia. Falando sobre essa questão da empatia, a gente vê que, como ela está faltando agora nesse mundo, talvez outras pessoas vão assistir isso mais no futuro, e isso vai ser parte do passado. Mas, infelizmente, hoje nós vivemos isso, onde, por exemplo, os países estão tão desesperados comprando as vacinas, quer dizer, a maioria dos países, estão tão preocupados comprando vacina para vacinar os seus cidadãos. Mas, gente, essa doença, ela não vai acabar só quando você vacina, por exemplo, um determinado número de pessoas. Eu vacinar a minha família não significa que os meus vizinhos não serão afetados, ou que a doença não vai poder voltar depois. Não. Isso significa que o mundo precisa ser vacinado. Todos nós precisamos ser vacinados para que nós possamos parar com o contágio. Isso, sim, é uma coisa muito simples. Se o vírus não encontrar em mim condições de se reproduzir, e eu ser uma condutora desse vírus, ele vai ficar por ali e ele vai acabar. Coisa que nós vimos em muitos países, inclusive o Brasil, ó, até pouco tempo atrás, não tínhamos mais caso de sarampo há tantos anos e outras doenças que foram vencidas, simplesmente vencidas por conta de tratamento preventivo, como, por exemplo, coisas de algumas outras doenças que a Tavi estava falando sobre isso ontem, a questão de que ninguém agora, né, no Brasil, nós não estamos fazendo as campanhas que normalmente a gente faz contra a dengue e contra os outros mosquitos que podem causar outras doenças. Então, vejam bem, todos nós precisamos ter consciência, conhecimento da situação e fazermos a nossa parte. E é nesse sentido que a empatia significa, quando o mundo entender que nós estamos todos no mesmo barco, eu espero que nesse momento as pessoas entendam que todos nós temos que nos ajudar. Não só para evitar que nós peguemos o vírus ou qualquer uma outra doença, mas evitar também de ser o agente condutor daquele vírus para uma outra pessoa. Essa semana eu atendi um caso muito, muito, muito triste mesmo, e ela me deu autorização de falar sobre isso. A questão é que o pai e a mãe ficavam em casa se tinham todos aqueles cuidados. E a filha foi numa festa, contraiu o vírus, levou para casa. E o pai dela faleceu. E ela sabe, porque foram testados, que ela tinha o vírus e ela era assintomática. E só depois, muito tempo depois, é que ela descobriu que ela tinha levado o vírus e matado o pai. Vejam a culpa que essa menina está carregando por saber que ela levou o vírus que matou o próprio pai. Gente, essa é uma situação muito delicada que nós estamos vivendo. Eu até aproveito para falar agora que nós estamos falando sobre a importância da saúde mental e da saúde, do bem-estar das pessoas, para lembrar e falar sobre os profissionais que estão na linha da frente. Atendi esses dias uma enfermeira que ela está literalmente à beira de um esgotamento físico e emocional, porque ela não aguenta mais ver pessoas morrendo e ela não aguenta mais lidar com a sensação, a falta de poder
a impotência de ajudar aquelas pessoas que precisam de ajuda. E isso é muito difícil para lidar. E os médicos também fazem o que podem, muitos médicos estão trabalhando para além dos seus horários, o que é também uma questão muito preocupante, porque se você não dorme, o seu sistema imunológico é enfraquecido. Isso é automático. Se você não dormir, no mínimo, você é adulto, 8 horas por dia, não tem o que falar. O seu sistema imunológico vai ficar enfraquecido. Porque quando a criança dorme, muitos hormônios entram em ação para que ela cresça. Mas nos adultos, quando nós dormimos, o nosso sistema imunológico é fortalecido. Células são renovadas, fortalecidas. Se você não dorme o suficiente, você certamente vai adoecer. E isso coloca os profissionais da linha de frente num risco muito mais absurdo. E eu vou falar com vocês de como nós podemos ajudá-los nesse sentido. Vamos continuar, então, pensando nessa questão da importância, espero que tenha ficado muito claro para vocês o porquê é importante um movimento como esse de saúde, de falar sobre saúde mental, de termos um mês de janeiro. Ai, por que janeiro? Gente, janeiro tem tudo a ver, porque janeiro já traz na gente aquele espírito, aquele desejo de que não, esse ano vai ser diferente, não, esse ano eu vou conseguir. Muitas pessoas fazem uma lista das resoluções que estão e que tomam de ações que vão tomar. Janeiro é recomeço. E o branco? O que o branco significa? Quando a gente vê uma página em branco, está na hora de completar. Se um artista vê uma tela em branco, está na hora de fazer uma pintura. Por isso eu acho tão pertinente a escolha de janeiro como um mês branco, o mês da saúde mental. Espero que vocês tenham entendido por que é tão importante nós falarmos sobre o tema. Continuando então, e como é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? O que é que nós podemos fazer para nos mantermos bem? Aí é que chega a hora que eu adoro. Uma das razões por eu ser psicóloga positiva é porque eu sempre acreditei que todos nós temos recursos internos muito fortes, e esses recursos, eles podem ser usados a nosso favor. Quando eu descobri a psicologia positiva, eu descobri os termos, eu descobri que, na verdade, eu estava falando de virtudes e forças de caráter. Esse é um estudo maravilhoso que os pais da psicologia criaram, no sentido de descobrir, em termos, uma pesquisa gigantesca, um estudo abrangendo milhares de pessoas, enfim, eles chegaram à conclusão que nós temos, sim, em termos humanos, em termos universais, vamos dizer assim, uma série de virtudes que todo ser humano pode ter ou pode desenvolver. E essas virtudes, elas são acompanhadas por forças de caráter. Aí entramos num ponto, a importância do autoconhecimento. Quando nós falamos de saúde emocional, de saúde mental, nós temos que pensar que, primeiro de tudo, você tem que saber quem você é, o que é importante para você, quais são as suas necessidades. Porque a vida é assim. As necessidades que você tem talvez não sejam as necessidades que eu tenha, mas talvez, na verdade, certamente, as suas virtudes podem ser usadas a seu favor, as suas forças de caráter podem ser usadas, devem ser usadas a seu favor. A psicologia tradicional, psicologia clínica, e eu já sou psicóloga clínica há quase 30 anos, eu posso dizer para vocês que a gente tem um foco muito grande no problema, na doença. Se nós falarmos de depressão, a gente foca ali na depressão, tenta encontrar o gatilho, tenta anular o gatilho, e tem aquela preocupação muito grande com o que é negativo. Quando a gente fala da psicologia positiva, é quando a gente encontra um jeito positivo de usar as forças que a pessoa tem, as virtudes que aquela pessoa tem, para fortalecê-la emocionalmente.
Isso é maravilhoso. E, gente, a psicologia positiva, ela não é antagônica à psicologia clínica tradicional. Não, de maneira nenhuma. É um complemento. Porque a psicologia positiva, ela é resultado de muitos estudos, de estudos científicos e sérios, que construíram, então, uma série de instrumentos que nós chamamos de as ferramentas que nós usamos no sentido de ajudar as pessoas. Então, a terapia da psicologia positiva, ela é muito prática. É um processo que não depende simplesmente de quão bom o psicólogo é, mas ela depende de que a pessoa que está sendo acompanhada desenvolva habilidades, aprenda a lidar, a desenvolver as suas virtudes, a desenvolver as suas forças de caráter no sentido de melhorar. Eu vou falar mais sobre isso com vocês daqui a pouquinho. Mas em relação, então, o que nós podemos fazer para isso? Vamos usar, então, eu vou dar agora para vocês alguns exercícios, algumas das ideias do que pode ser feito, que são princípios fundamentais. Quando a gente fala de tratamento de doenças ou distúrbios emocionais, doenças psicológicas, nós fazemos uso de algumas terapias que têm sido comprovadamente sucesso. Uma delas é a terapia comportamental cognitiva. Essa terapia, ela é muito, muito útil e é alguma coisa que eu vou tentar explicar para vocês assim de uma maneira muito simples e muito rápida para que vocês possam entender. Todo o nosso comportamento está ligado às emoções que nós temos em relação às coisas, que está ligado aos pensamentos que nós temos. E é aí onde tudo começa, o pensamento. Se você tem um pensamento negativo, as emoções que você vai ter serão negativas. E o comportamento que se segue a isso também é negativo. Por exemplo, se você olha no espelho e você pensa assim, nossa, como eu tô velha, feia, acabada, como eu tô gorda, como eu tô ridícula. Na hora que você pensa isso, quando você se olha no espelho, isso é acompanhado de emoções muito negativas, que são tristeza, vergonha, sensação de fracasso, de certa forma, uma sensação de humilhação, uma sensação de impotência. Vocês estão vendo? São emoções muito negativas. E você sabe qual é o comportamento, a ação que se segue a isso? De uma forma muito natural e simples, afogar as mágoas com mento. Porque um doce, ele parece que tem esse poder de acalmar. Só que aí o doce, a geladeira, o salgadinho, o que quer que você vá comer para tentar lutar contra essas emoções negativas, ele vai aumentar o problema. E aí voltamos para aquele círculo: pensamento, sentimento, as emoções, e ações. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos cortar. Simplesmente, nós precisamos cortar esse triângulo absurdo. Nós precisamos transformar o nosso pensamento negativo em algo positivo. Vamos lá, vamos ver como eu faço isso. Eu olho no espelho e vejo que eu tô gorda. Ao invés de você seguir aqueles pensamentos todos negativos, você fala assim, nossa, eu tô gorda, mas eu continuo linda. Olha meus olhos, olha a minha boca. E aí você começa a prestar atenção naquilo que você tem e você fala, gente, eu não sou de uma... Parece que é brincadeira, mas isso funciona porque você está tendo controle sobre o teu pensamento. Sabe aquela coisa, show, pensamento negativo? Então, aí você se foca no pensamento positivo e você fala, nossa, não, gente, não sou assim, não. Eu estou. Isso é uma coisa linda que nós temos na nossa língua portuguesa. Diferentemente do inglês, por exemplo, que ele só tem o verbo to be, I am, tanto significa eu sou como eu estou. A nossa língua portuguesa, ela tem esses dois verbos. Ela tem o estou
que é algo temporário, e eu sou, que é alguma coisa que eu realmente sou e que é imutável. Então, o que, que vai acontecer? Eu olho para o espelho, isso é um fato. Se eu estou mais gorda, eu sou mais gorda. Eu olho para o espelho e falo, nossa, como eu estou gorda. É um fato, ok? Mas agora, aonde é que vem o meu pensamento? Onde é que vem o meu pensamento positivo? É no questão de valorizar o que eu tenho de lindo e quebrar, simplesmente quebrar aquele ritmo negativo, aquele círculo negativo. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar e vou pensar no que é que eu tenho de bom, no que eu tenho de bonito, no que eu tenho de favorável. Sabe quais são as emoções que vêm a seguir? Emoções positivas também. Emoções positivas, no sentido de que, nossa, é mesmo, olha, é verdade, eu sou mesmo linda. Não, eu sou mesmo, olha só, eu posso estar até parecendo assim, mas meu marido continua interessado em mim, ou sei lá quem, não importa o pensamento positivo que você tiver depois. O fato é que esse pensamento positivo, ele vai fazer com que você se sinta melhor. E aí, consequentemente, você está mais motivado a fazer algo, a realmente eu acho que se eu perder uns quilinhos, isso vai lá me ajudar. Então, o seu comportamento a seguir será um comportamento positivo, no sentido de você se arrumar melhor, no sentido de você cuidar mais do seu corpo, cuidar mais da sua alimentação. Aí vocês falam para mim, nossa, isso é muito simples. Pode ser simples, mas é trabalhoso. Mas é algo que o conhecimento e a prática pode nos ajudar. Por isso que quando eu falei no começo que é possível sim prevenir problemas emocionais, depressão, ansiedade, medos, é possível prevenir, sim, não só prevenir, como tratar dessas formas. Existem inúmeros estudos que mostram que essa terapia comportamental cognitiva, ela é muito efetiva, tanto que muitos países, inclusive aqui na Inglaterra, essa é a terapia fundamental utilizada pelo Sistema Nacional de Saúde. Então, se nós não temos essa formação para trabalhar para o sistema, nós temos que fazer para aprender, porque essa é a principal terapia utilizada. E, na verdade, o mundo todo, porque isso que parece ser uma coisa simples, mas que é possível, motiva as pessoas a tentarem e participarem do seu projeto de crescimento, do projeto pessoal de lidar e vencer as suas dificuldades. E aí onde entra um outro aspecto muito importante também, que é muito trabalhado na psicologia positiva, que é bênçãos. Você fala, bênçãos tem um sentido espiritual. Sim, tem um sentido espiritual também, porque as pessoas mais espiritualizadas, elas tentam desenvolver a capacidade de olhar para aquilo que elas receberam como uma bênção, como alguma coisa de graça, que elas não fizeram nada para receber. E nisso a psicologia positiva também valoriza uma das virtudes humanas, que é a transcendência. Pois é, o ser humano, ele tem em si a transcendência. É aquela noção de que ele é algo mais e que tem mais alguma coisa para além dele mesmo. E essa noção de transcendência, ela é muito importante para a saúde mental, porque você sabe que você não para por aqui. Por exemplo, se você é cristão, como eu sou cristã, nós sabemos que nós temos um Deus para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos empurrar para frente. Se você é de um independentemente da sua igreja, se você é um budista, por exemplo, os valores do budismo, eles influenciam a pessoa de uma forma muito positiva para que ela cresça, seja lá qual for a crença que você abraçou, essa crença vai te ajudar a empurrar para cima. Eu conheço uma pessoa que ela fundamenta toda a sua crença na ciência. Isso também é transcendência. Por isso, para essas pessoas, o conhecimento é tão importante. Pois assim, seja qual for a sua fé, seja qual for a sua crença, ela pode te ajudar. Ela é um instrumento
poderosíssimo para te ajudar a encontrar um equilíbrio e te fortalecer emocionalmente. Por isso que o exercício das bênçãos ele é tão importante. Porque quando você olha para o que você tem e não para o que você não tem, o que acontece? Você se sente agradecido por aquilo. E isso parte de um princípio muito importante, que é não comparar. Não interessa o que o outro tem. Porque o que o outro tem é dele, não é meu. Agora, se eu olho para o que eu tenho e sou agradecida pelo que eu tenho, esse agradecimento, ele faz com que uma série de neurotransmissores que são responsáveis por hormônios que a gente chama de hormônios da felicidade, esses hormônios são metabolizados. E aí o que acontece? Vem aquele ar, aquela sensação de plenitude, de alegria e de felicidade que esses hormônios nos causam. E sabe de uma coisa? Em termos quando nós falamos, por exemplo, de termos neuronais, no nosso cérebro, é impossível você sentir aquela coisa do agradecimento e tristeza ao mesmo tempo, porque eles utilizam o mesmo centro. Por isso, nós precisamos fortalecer, sim, a noção do agradecimento. E tem um exercício utilizado, que nós utilizamos na terapia, principalmente com pessoas que sofrem de depressão, que é o exercício das bênçãos, que é um exercício de agradecimento. Toda noite você para e você escreve mesmo, o diário do agradecimento. Você escreve ali todas as coisas boas, positivas, bênçãos que você recebeu, coisas boas que aconteceram pelas quais você é agradecido. E aí, depois de você fazer tudo isso, você olha para aquilo e permita que aquela sensação de agradecimento tome conta do seu ser. E agradeça, seja agradecido. Se você é uma pessoa espiritualizada, se você, por exemplo, é uma pessoa cristã, ore e agradeça. E nisso é que a gente entende quando Jesus, mesmo para aqueles que não são cristãos e conhecem o trabalho de Jesus, quando ele nos ensinou a orar, ele colocou como primeira coisa agradecimento. E a última coisa é o pedido. Por isso é que é tão importante ser agradecido. Começa, faz aí um teste, começa a ver todo dia. Sabe o que isso vai te ajudar? Vai te ajudar a olhar para o mundo de uma forma mais positiva, vai te ajudar a focar no que é bom e vai abrir a sua mente. Gente, isso é uma coisa é verdade. Se você treina, começa a treinar os seus olhos para olhar o que é positivo, muitos daquelas emoções negativas, elas vão ser afastadas de você, porque você, tendo esse autoconhecimento e sabendo quem você é, você vai saber o que você pode fazer para parar de olhar para o negativo e olhar para o positivo. Nesse sentido, eu até queria falar para vocês, agora, eu não tenho como, já que nós estamos numa live, mas depois, quando eu colocar essa live no YouTube, eu vou colocar um link aqui, onde vocês poderão entrar, fazer o registro de vocês, né, dar os dados de vocês, de nome, e-mail, essas coisas, e vocês vão poder fazer um teste, que é o teste para descobrir quais são as suas virtudes e quais são as suas forças de caráter. Gente, isso é um instrumento fundamental. Essa é a primeira coisa que todo mundo que eu atendo faz, porque essa é a principal ferramenta que eu vou utilizar para fortalecer aquela pessoa. Porque é assim que funciona. Você tem que olhar para o que você tem de bom. Faz esse teste. Descobre o que você tem de bom. Foca naquelas coisas que você tem de bom, né? Nas suas virtudes e nas suas forças de caráter. E isso vai te ajudar certamente a se fortalecer emocionalmente. E nesse aspecto entra um outro ponto muito, muito importante, que é o autocuidado. Teve um mês inteiro que eu dei dicas diárias de como você cuidar, do como é importante você cuidar de si mesmo, de si mesma, para se fortalecer emocionalmente. E eu gosto sempre de usar aquele exemplo de
quando a gente está no avião com uma criança, e eles dizem assim: se você tiver uma criança e precisar de oxigênio, primeiro coloque a sua máscara, para que você seja capaz de cuidar da criança e colocar a máscara dela. E isso, gente, não é uma questão de ser egoísta ou pensar em si primeiro, não. Para que eu possa ajudar os outros, eu preciso estar bem, porque senão, ao invés de ajudar, eu posso atrapalhar. Se você que me ouve é uma pessoa bondosa, uma pessoa que quer fazer o bem, que uma pessoa que quer ajudar os outros, entenda, você precisa estar bem para poder ajudar alguém. Vem uma frase que eu sempre gosto de falar: de poço seco não se tira água. E isso está relacionado à própria felicidade. Então, quando a gente fala de autocuidado, são ações práticas que você pode fazer para que você seja capaz de lidar com as vicissitudes da vida, lidar com os problemas da vida, se fortalecer o suficiente para também ajudar os outros. Que aí é onde entra a questão dos profissionais da saúde. O que os profissionais precisam fazer para se fortalecer e para lidarem melhor com essa situação é autocuidado. Como é que você pode fazer isso agora, vocês? Você pega um papelzinho e você escreve ali no seu papelzinho coisas que você faz que te dão prazer. Que você começa a fazer aquilo, você nem o tempo passando, porque é alguma coisa que te dá prazer, que é bom. Tem muita gente que fala que gosta de tomar, principalmente aqueles que moram na Europa, que as nossas casas aqui tem banheira, muita gente gosta de deitar numa banheira e ficar tomando banho de banheira. Outras pessoas gostam, uma coisa que eu adoro e que eu tive que fazer hoje para me fortalecer emocionalmente, para enfrentar todos os desafios do dia, sabe o que é? Eu adoro ouvir música e olhando a letra. Eu adoro fazer isso, isso é uma coisa que se eu pudesse eu ficava horas. Tem uma outra coisa também que muita gente, eu, por exemplo, gosto, e que tem muita gente que não gosta, mas quem gosta vai me entender, que é, sabe, ver aqueles vídeos de pessoas estourando espinha? Até falam, tem um termo em inglês que é satisfying, né? Que é uma coisa que nos dá uma satisfação de ver, porque eu gosto de estourar espinha. E ver esses vídeos é uma coisa que, nossa, me relaxa. É incrível. Para quem não gosta e acha isso nojento, pode não entender, mas quem gosta vai me entender. E é isso. O que é? Faz uma listinha dessas coisinhas que você faz, que você adora fazer. Eu adoro abraçar meu filho. E você, o que você gosta de fazer? Pois são essas coisas que você gosta de fazer que tem que entrar na sua vida de forma diária. É isso, por isso que é importante ter uma lista, porque nem sempre você é capaz de fazer tudo aquilo durante o dia. Mas todo dia que você pode tomar um banho de banheiro, ou mesmo ficar debaixo do chuveiro muito tempo, ou ficar abraçando o teu filho. Tem muita coisa que nos dá prazer que não temos condições de fazer. Então, faz a sua lista e encontra ali coisas. O que é que você pode fazer? Ah, parar e ouvir música? Pois então reserva na sua agenda 10 minutos para você ficar sozinho ouvindo música. Tem gente que gosta de ficar sozinho, que tem prazer de estar sozinho, tipo fazendo uma caminhada, ou simplesmente deitar no chão e olhar para cima e ver o céu. Oh, gente, isso é uma coisa muito boa. Olhar para o céu. Existe até uma terapia sobre isso, mas depois eu falo com vocês sobre essa questão. Mas, enfim, o que é que os profissionais da saúde precisam fazer? Autocuidado. Eles precisam ser cuidados. Eles precisam se autopreservar no sentido emocional. A vida que eles escolheram, a profissão que eles escolheram é difícil. Está mais difícil? Sim, está mais difícil, mas ela precisa se recarregar. E se recarrega assim, fazendo atividades que provocam prazer, que provocam bem-estar e que provocam essa sensação que na psicologia positiva nós chamamos de flow, que você faz e não vê o tempo passar. E nós, você aí que é familiar, você que é parente, que é amigo de alguém que está trabalhando assim na área da saúde, na linha de frente, e que está sendo tão pressionado, que está tão cansado, que está tão esgotado, pensa, o que é que você pode fazer para essa pessoa para brilhantar o dia dela? Aí entra a questão do altruísmo, que também
é uma força de caráter que ajuda as pessoas a serem mais felizes. Se você parar de focar simplesmente nas suas necessidades, no que você quer, no que você precisa, e olhar para os outros, e fazer coisas pelos outros, ajudar os outros, isso provoca um bem-estar que não é como comer um chocolate que você gosta naquela hora e passa. Não. É um bem-estar que perdura. Pois agora chegou a hora. O que é que você pode fazer pela sua família? O que é que você pode fazer com os recursos que você tem? Não estou falando aqui para você pensar no que você não tem. Não. Olha para o que você tem. O que é que você pode fazer? Eu estou falando isso, eu estou pensando aqui no meu filho, que ontem chegou para mim e falou assim: mãe, vamos fazer aqui alguma coisa usando essa caixa de papelão? E eu estava tão cheia de coisa, tão ocupada, eu falei: filho, agora eu não posso. Mas amanhã, depois da live, eu vou fazer com vocês. E agora eu lembrei, e é isso que eu vou fazer. Inclusive, hoje a minha irmã falou: olha, tem uma pessoa querendo falar contigo. Eu falei assim: olha, pede para ligar amanhã, porque hoje, depois da live, eu vou fazer alguma coisa com papelão, que é o que meu filho faz. E a felicidade do meu filho vai ser a minha felicidade também. Aí é onde entra o altruísmo, porque eu não estou esperando nada de volta do meu filho. Eu quero apenas que ele seja feliz e que ele sinta prazer em estar comigo, fazendo uma sujeira, recortando papel cartão, recortando papelão, para fazer alguma coisa que ele queira fazer. Vejam, quem é mãe, quem é pai, quem ama alguém aqui, sabe do que eu estou falando. Sabe que quando você faz uma coisa para a pessoa, vem aquela sensação boa de que você está sendo bom, de que você está fazendo a coisa certa. E estamos chegando aqui no finzinho da nossa live. Espero que você esteja gostando de estar aqui comigo. As relações. Aí, uma outra coisa, gente, que é muito importante, que está ligada também à questão do autoconhecimento. Tem muita gente, até essa foi uma pergunta que me colocaram lá, sobre a questão de como é que você sabe quando você está com uma depressão, por exemplo, sazonal, ou você está num processo mesmo depressivo. Existem testes que podem te ajudar nesse sentido. Se você quer saber, tem dificuldade, entre em contato comigo, que depois eu te mando alguma coisa por e-mail, e você vai ter acesso a isso para se entender melhor. Mas nessa questão do autoconhecimento, é sempre muito importante e você saber o que está acontecendo com você. No caso de nós mulheres, que somos tão afetadas pelos hormônios, que nos fazem de nós pessoas assim meio alienígenas, que nem nós mesmos conseguimos nos entender quando a gente está triste, do nada vem uma tristeza, ou então vem uma raiva que quem tem TPM sabe do que eu estou falando, de você olhar assim no espelho, dá vontade de bater na sua cara, assim, na gente se bater. Parece uma coisa de doido, né? Mas é isso que os hormônios fazem com a gente. Muita gente me procura achando que está com depressão. E só que aí eu faço alguns testes e uma das coisas que eu peço para a pessoa preencher é um calendário, onde ela anota ali as emoções que ela tem assim, de forma principal. Eu até falo para usar aqueles rostinhos amarelo, usando as cores do semáforo. Então, se é o verdinho sorrindo, se é o amarelinho assim sério, normal, ou se é o vermelho, tipo mesmo triste. Quando você faz isso no calendário, você começa a notar, agora estou falando especificamente para as mulheres, você vai ter condições de ver qual a relação desse teu humor com o teu período menstrual, o teu ciclo menstrual. E isso vai falar muito de você, porque talvez o período que você sinta essa tristeza que faz você pensar, nossa, será que eu estou com depressão? Né? Seja apenas alguns dias do mês. Só que como é uma coisa que te incomoda tanto, você acha que você está com depressão, que não é a depressão sazonal. Só esclarecendo, gente, que depressão sazonal é a depressão relacionada, desculpem, à falta de luz.
Para as pessoas que moram aqui no hemisfério norte, entendem muito bem como é que funciona o dia, que acaba cedo, escurece 3 horas da tarde, 4 horas da tarde escurece, e você, tipo, não tem luz. O sol nasce 8, 9, 10 horas da manhã, então falta essa luz. E as pessoas mais sensíveis, que têm uma enzima no corpo, que é a enzima que faz você ficar atento, ativo, e não tem sol, não vem essa enzima. E aí o que é que acontece? Você fica como uma pilha que está acabando. E talvez, então, você esteja tendo uma depressão sazonal, que pode ser tratada assim, com técnicas, como eu falei para vocês, que nós usamos na psicologia positiva, e tem muitas técnicas que aqui não dá tempo de falar tudo, mas coisas que, se vocês entrarem em contato comigo, eu posso falar. E se vocês perguntarem, eu posso fazer vídeos explicando como usar algumas ferramentas. Mas, enfim, uma das coisas que nós descobrimos, se nós descobrirmos que aquela pessoa realmente tem uma depressão sazonal e que está faltando luz, existe no mercado uma luz que ela imita a luz do sol. E essa luz, ela começa como no nascer do sol e ela vai aumentando aquela potência e os raios que elas refletem, a luz que ela reflete, faz com que essas enzimas sejam ativadas e a pessoa possa acordar no tempo certo. Muita gente gosta de acordar com a luz do dia, mas, como eu disse, nós que vivemos aqui, que nós estamos no inverno ainda, é tudo muito fechado, é persiana, é protetor de luz para o frio não entrar. Então, isso fica mais difícil. Se você faz uso de uma luz como essa, você pode conseguir tratar. Gente, para tudo tem jeito. Como diz minha mãe, só para a morte que não tem jeito. E nós temos como encontrar um jeito de sermos pessoas mais felizes, de vivermos vidas plenas. Por isso, o que eu recomendo nesse mês de desculpem, nesse mês de saúde mental é descubra quem você é. Decida mudar a sua vida. Decida, escolha ser uma pessoa feliz. Olha para o que você tem, valoriza as bênçãos que você recebe. Seja uma pessoa agradecida, seja uma pessoa de bem com a vida, seja gentil com os outros. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Essa é até uma orientação de Deus para as pessoas. Seja bom, dê o melhor de si, e certamente esse tipo de coisa vai te ajudar, esse tipo de ação vai te ajudar a se fortalecer emocionalmente e você conseguir o equilíbrio que você precisa para viver de uma forma saudável. E, para terminar, eu queria só fazer um link para vocês com as questões do corpo. Vocês lembram como eu falei, dei até exemplo de como que isso se expressa no corpo? Se você está doente, emocionalmente você fica mal, espiritualmente também. Por isso é tão importante os cuidados com o corpo. E, gente, os cuidados com o corpo são os básicos que nós precisamos entender. Nós precisamos de atividade física, nós precisamos beber água, nós precisamos respirar ar puro e limpo. Nós precisamos abrir as janelas da nossa casa, mesmo vocês que moram onde nós, ou melhor, mesmo você no inverno, nós precisamos alguns minutos trocar o ar da nossa casa, abrir a janela porque nós precisamos de ar. Nós precisamos de uma alimentação saudável, o mais natural possível, comer o menos possível de produtos industrializados. Nós precisamos dormir, disso eu já falei com vocês. Esses cuidados com o físico, eles são fundamentais. Por quê? Lembra de um ditado que diz corpo são, mente sã? O que é que você está fazendo para ter um corpo são? E o que você está fazendo para ter uma mente sã? E o que você está fazendo para ter um espírito são? Viva a sua espiritualidade de uma forma completa. Cuide do seu corpo e seja bom.
Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora, todos vocês, seja no Facebook, seja no... E, gente, olha, isso precisa ser falado, por isso que eu peço para vocês, espalhem essa palavra, espalhem esse vídeo, compartilhem esse vídeo com as pessoas, para as pessoas pensarem nisso, para as pessoas terem acesso à informação. Lógico que eu não entrei em detalhes, porque o tempo não permite, mas se comuniquem comigo, coloquem isso. Eu muito obrigada àqueles que colocaram as perguntas nas caixinhas que nós tivemos, uma caixinha de perguntas no Instagram e no Facebook, que vocês fizeram perguntas e eu já incluí aqui na minha fala. Eu não sei, parece que tem mais alguma pergunta que alguém gostaria que eu respondesse. Aí deixa só eu dar uma olhadinha aqui. A depressão sazonal, eu já falei com vocês, a questão da luz, a questão de ter certeza se ela é sazonal realmente. Depois você pode entrar em contato comigo que eu te dou mais vou te dar mais algumas dicas. E veio aqui uma pergunta muito relevante, que é: e quando a gente não tem a motivação necessária para mudar os pensamentos negativos em pensamentos positivos? Você precisa descobrir, então, qual é a causa da sua falta de motivação. Você está passando por algum problema não emocional apenas, mas físico? Você está doente? Você está com algum distúrbio emocional? Porque, gente, nós precisamos tratar as coisas, os nossos problemas, a partir da causa deles. Como eu disse para vocês, muitos problemas de saúde emocional, elas estão relacionadas aos nossos pensamentos. Só que existem outros problemas que eles estão relacionados a eventos que aconteceram no passado, a mágoas que nós guardamos, porque mágoa é um veneno que mata você diariamente. Que daí também entra um outro princípio, o perdão. Talvez você precise perdoar alguém, talvez você precise se perdoar. Mas, para dar uma resposta mais direta, eu precisava saber qual a sua dificuldade. Assim, meus queridos e minhas queridas, vocês têm aqui livre acesso comigo, vocês podem me mandar e-mail, vocês podem escrever, assistam meus vídeos. Aqui no final vai aparecer uma tela com os meus contatos, anotem aí. Não se esqueçam de se inscrever, porque logo, logo vai sair o vídeo sobre felicidade. E eu sei que muitas das coisas que eu levantei agora, algumas ideias que eu talvez tenha levantado, possam ser esclarecidas quando vocês assistirem um vídeo de felicidade. Muito obrigada por ter estado comigo, muito obrigada por estar comigo, obrigada àqueles que divulgaram o convite da live, obrigada a vocês já de antemão que vão compartilhar o link da live com outras pessoas. Muito obrigada por tudo. E o meu coração está assim, cheio de agradecimento por ter vocês comigo. E eu espero que o que eu tenha dito aqui possa ter acendido algumas luzes aí e que vocês se sintam motivados a serem mais felizes. Porque uma coisa que eu adoro dizer, gente, porque é verdade, chegou a sua hora de florescer. Então vamos descobrir o que nós podemos fazer para você não ser assim, essa plantinha murcha que às vezes você tá, e você possa ser mesmo assim, uma linda árvore cheia de flor. Tá bom? Muito obrigada, adeusinho para todos vocês e continuem comigo. Adeus.